Olá pessoal, tudo bem? Hoje na aula de ciências nós vamos ver algumas propriedades dos materiais do seu livro na página 334 a 338. Diversidade e uso dos materiais. Dispomos de uma grande diversidade de materiais: madeira, metal, plástico, vidros, rochas, cimento, papel, borracha, lã, argila, água e tantos outros. A humanidade os utiliza de diferentes objetos para ter condições de vida mais confortáveis. O uso que se faz de cada material está relacionado às suas propriedades. Imagine como é importante construir uma casa que nos proteja do frio, que resista à chuva, às chuvas fortes e aos ventos, uma peça de vestuário que nos protege do frio, um fio condutor que transmita energia elétrica até a escola. Por isso é importante que a ciência estude os materiais e que a tecnologia utilize esses conhecimentos para facilitar a nossa vida. Então a gente utiliza desses materiais que a natureza nos oferece, né? Para facilitar a nossa vida, para dar o conforto, para dar proteção. A gente vai ver aqui alguns. Aí vamos ver as propriedades. Aqui a densidade. É a relação entre a quantidade de material, que é a massa que o material tem, e o espaço que ele ocupa, que é o volume. Assim, quanto mais massa houver em determinado volume, maior será a densidade do material. Densidade vai ser pesado, né? Aqui a gente tem aqui um copo com água, ó. Aí temos aqui uma rolha e chumbo, um pedaço de chumbo. A rolha é menos densa que a água. Logo, ela flutua. A gente colocar ela dentro do copo d'água, ela vai ficar flutuando, boiando, como a gente fala, né? O chumbo é mais pesado, é mais denso que a água. Por isso, ele afunda. Se a gente colocar também uma moeda aqui, ela vai afundar, não é? Então, tem materiais que a densidade dele é maior, ele afunda. Quando é menor, ele flutua, ou então boia, como a gente costuma falar. Elasticidade. É a capacidade de um material voltar à sua forma original após certa força causada da deformação parar de agir. Aí deforma ele tem a sua forma original, como aqui, ó, essa mola de brinquedo, né? O formato dele é assim, então a gente, para brincar com ele, bota ele de vários formatos, né, brincando. A mesma coisa com uma bexiga, uma bola de encher. A gente pega ela normal, pequenininha, e quando a gente enche, ela vai deformar, né, a sua estrutura. Vai encher, vai crescer. Então, quando esticamos uma mola ou enchemos uma bexiga, estamos aplicando uma força. Quando paramos de aplicá-la, ambas voltam à sua forma original. Aí murchou a bola, ela vai ficar murchinha, e se a gente voltar a mola, ela fica na sua posição. Então, isso é a elasticidade. Resistência ou tenacidade. É a capacidade de um material resistir a um impacto sem se deformar, sem se quebrar, se desmanchar todo. Por exemplo, o aço é utilizado em construções devido à sua maior resistência. Resistência é a mesma coisa que tenacidade. Há possíveis impactos, como numa construção, aqui a gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Todo aqui usado para uma construção toda em aço. É bastante resistente, difícil de desmontar, de quebrar, de cair, não é? A dureza é a resistência ou desgaste. O material menos duro geralmente se desgasta ao ser atritado, friccionado ou esfregado. Em materiais mais duros, dizemos também que o material mais duro tem a capacidade de riscar um material menos duro. O diamante é o material mais duro que existe. Por isso, ele não é riscado por nenhum outro. A lousa, que é quando eu estou escrevendo lá no quadro, né, é mais dura que o giz. Antes a gente usava o giz, hoje a gente usa piloto. Mas antes a gente escrevia com o giz, né? Portanto, ela risca o giz que se desgasta. Ao invés do giz riscar a lousa, é a lousa quem risca o giz. Por quê? Ela vai desgastando o giz, ele vai diminuindo com atrito. À medida que eu vou escrevendo, ele vai diminuindo.
A mesma coisa que o lápis. Quando a gente faz o lápis, pontinho do lápis, né? O grafite. E vai escrevendo na folha do papel. Então, ó, o grafite, que é menos duro que o papel, é riscado por ele. Ou seja, ele vai com o atrito, quando a gente vai escrevendo na folha, ele vai se desgastando até o lápis ficar pequenininho, não é isso? Então, essa aqui é a propriedade da dureza dos materiais. Condutibilidade. É a capacidade de um material permitir que a energia se desloque em seu interior. Essa condutividade pode ser térmica ou elétrica. Um exemplo de material bom condutor de calor e de eletricidade são os metais. Já a borracha, o plástico e a madeira são materiais que não são bons condutores de calor e de eletricidade, ou seja, não deixa a eletricidade passar com facilidade. Costuma-se dizer que são isolantes de calor. Então, esses materiais, olha, a borracha, o plástico, a madeira, são materiais chamados de isolantes. Tanto que quando um eletricista vai mexer na eletricidade, o alicate, ele tem o cabo é de borracha, não é? Quando vai emendar um fio no outro, passa aquela fita preta, aquela fita, ela é isolante. Não permite que a pessoa leve um choque. Ou quando a gente vai estar cozinhando, aqui, ó, o exemplo aqui da panela, né? Com uma colher de pau, ó. As colheres de madeira evitam que o calor da comida seja transferido para as nossas mãos, porque a madeira não é bom condutor de calor. Ou seja, ela retém que o calor fica na panela e não passa por ela para as nossas mãos. Ao contrário, se a gente pegar uma colher de alumínio e colocar numa panela quente, ela vai ficar quente também, a gente não aguenta nem pegar. Da mesma forma, uma panela, quando tem cabo de alumínio, que a gente não consegue pegar quando ela está quente demais, né? A mamãe sabe o que eu tô falando. Vocês não, que não é para mexer ainda em panela no fogo, né? O corpo humano é bom condutor de eletricidade. Por isso, devemos tomar cuidado com os raios e fios elétricos desencapados, porque a gente pode tomar um choque. Se a pessoa estiver tomando um choque, a gente não deve encostar naquela pessoa, porque a corrente elétrica passa pra gente. Então, a gente leva o choque também. E quem encostar vai levando assim, o choque. Então, a melhor forma de fazer é tentar desligar a chave, né, o contador, ou pegar um pau e bater na mão da pessoa para soltar o fio, mas não tocar na pessoa, porque senão leva o choque também, tá? Então, temos que ter esse cuidado. E quando estiver chovendo, se proteger, porque a gente pode atrair o raio e levar um raio no corpo e pode morrer, né? Magnetismo. Há mais de 2000 anos, os gregos perceberam que pedras de determinado material atraíam o ferro. Isso aconteceu na Grécia, na cidade de Magnésia. Por isso, a tal pedra passou a ser chamada de magnetita. A magnetita é um ímã natural, é da natureza, né? Com a propriedade de atrair ferro e outros objetos metálicos. Essa atração recebeu o nome de magnetismo. Então, o magnetismo é a força de atração, né, que alguns materiais têm, de atrair objetos de ferro. Há dois tipos de ímãs. O natural, no caso da magnetita, que é encontrado na natureza, e o artificial, que ele é produzido, ele é feito através da imantação do aço, ou seja, pela passagem de energia elétrica em torno do aço. Então, imantar o aço, esfrega, fricciona ele vai ficar magnetizado. A gente pode fazer isso com uma agulha de costura, passar um ímã na agulha de costura, esfrega e ela vai ficar magnetizada. Vai puxar, segurar o aço nela. Até para fazer uma bússola artificial, a gente usa uma agulha de costura. O ímã tem duas extremidades, chamadas de polos, nos quais a força magnética é mais intensa. O magnetismo, que a Terra é considerada um ímã gigante, pois ela está envolvida por um campo magnético. Assim, ela tem um polo norte e um polo sul magnéticos. Por isso que ela fica lá no lugar dela. Ela gira em torno dela mesma e vai girando até em torno do Sol. Mas ela tem a força dela de atração, que ela fica lá no lugar dela. E a gente consegue ficar no chão, né? As coisas, os objetos ficam tudo nos seus lugares. Então, a força magnética que ela tem de obter as coisas, deixar as coisas no seu devido lugar, e ela também não escapar pelo espaço. Como consequência disso, qualquer ímã que possa se movimentar livremente vai alinhar seus polos com os polos magnéticos da Terra. Aqui a gente tem um ímã
artificial. Nesse ímã aqui ele foi produzido. Aqui o polo norte e o polo sul. E aqui tem a bússola. A bússola, a agulha da bússola, aqui dentro tem uma agulha, ela está sempre apontando para o norte. Sempre apontando para o norte magnético aqui dentro da bússola. Vocês dêem uma olhadinha no seu livro que tem explicando melhorzinho, mostrando mais coisas, tá certo? Faça toda a leitura antes de responder sua atividade, tá bom? Aí você faz sua atividade e manda para mim, que eu estou esperando. Não temos mais o assunto de religião, porque na semana passada nós encerramos o livro de religião, tá? Então, bom final de semana para vocês. E eu estou aguardando as atividades para corrigir, tá certo? Segunda-feira a gente se vê. Beijos. Tchau.